Oi pessoal, boa tarde, tá de dia. Nós estamos aqui no nosso quarto encontro, né? Mais uma vez, por intermédio, né, do curso de formação Psicanálise Tripé e também do coletivo Catarse, aqui de Pouso Alegre, nosso coletivo social. E hoje o nosso assunto é algo instigante, no mínimo, né? Como que se dá o setting analítico? Então, o tema hoje é setting analítico. Essas aulas introdutórias, elas são interessantes porque elas vão dar a base do que seria, né, exatamente aquele trabalho direto do analista com o paciente em consultório. E quem vai dar a primeira noção de como seria um setting? Setting, em inglês? Cameraman, setting. O que significa setting? Configuração. Configuração, muito bem. Muito obrigada, cameraman. Esse é o nosso produtor, cameraman. Faz um joinha aí pra galera. Pode fazer. Isso. Sem ele eu não ia conseguir fazer esse vídeo. E então, a configuração, o setting analítico. Como você atende o seu paciente em psicanálise dentro da clínica, do consultório. Bom, o Freud vai determinar a princípio algumas características desse consultório. É claro que a gente está falando em um momento de nascimento dessa ciência nova, da psicanálise, onde o seu criador, ele faz algumas exigências, até no sentido de manter uma certa postura, né, até austera, dos seus primeiros analistas, né? Então, Freud, ele tem algumas exigências engraçadas até. Ele achava que o analista, a princípio, ele não podia sequer mudar o corte de cabelo. É verdade. Tanto que se vocês forem acompanhar, eu não vou colocar aqui no computador, senão a gente fica com muitos focos de atenção, isso não é legal. Se vocês forem acompanhar as várias fases do Freud em fotos, façam essa pesquisa. Vocês vão ver que a aparência dele muda muito pouco. Ele sempre vai manter a barba. É claro que o cabelo ele não tem muito controle, né? Porque ele vai ficando calvo no decorrer do tempo. E os ternos são todos parecidos. E parece que até as poses que ele faz para fotografia são parecidas. Ele aparece assim de lado, sisudo. Sem contar o cachimbo. Como se o cachimbo representasse até aquele lado meio intelectual, né? Fala sério, Freud era o cara. Eu sou suspeita, né? Ele tinha essa visão assim que qualquer detalhe que fosse modificado dentro desse setting ou configurações dentro do consultório poderia afetar o que depois, né, nós vamos estudar, que é a neurose de transferência. E ele percebe uma outra coisa. A princípio ele começa a atender os seus pacientes, né, face a face, como em outras abordagens comuns. No entanto, ele vai começar a entender que a análise vai requerer uma conversa do paciente não com o analista, mas com ele mesmo. E aí ele introduz um objeto conhecidíssimo por nós, o divã. O divã ele tem uma função importante na psicanálise nesse início. O divã ele é colocado, ele tem uma disposição dentro do consultório, onde o paciente fica de costas para o analista. Bom, eu vou falar até da minha primeira experiência com divã, que eu acho que é bem interessante. Eu achei estranho, né? Porque dá aquela sensação de insegurança, né? E é exatamente nessa sensação de insegurança que o Freud vai trabalhar todos os processos catárticos do paciente. Porque o que ele queria que o paciente compreendesse dentro daquela configuração era que a conversa era muito mais com ele mesmo. Ou com aquela partezinha importante da psicanálise, eu não vou perguntar, mas vocês já sabem, chamada inconsciente. E que essa conversa do paciente com o inconsciente é que daria algum tipo de elaboração e geraria o que o Freud vai determinar como livre associação,
que seria a abordagem indireta do inconsciente através do discurso do analisando. Por isso a importância do divã e das costas. Porque à medida em que a análise avança, a sensação do analisando é de que ele está tendo um contato maior consigo mesmo, e o analista ganha o papel de pontuar algumas coisas, né, dentro do que ele percebe na escuta flutuante, que também faz parte do setting analítico, mas que o analisando sim é que vai ter que receber aquela devolutiva imediata e a partir daquela devolutiva refazer novas elaborações, novas associações com ele mesmo. Por isso que é tão importante ele estar de costas. Voltando àquela ideia que eu comecei e não continuei, que foi a minha primeira experiência no divã, já tem alguns anos isso, gente, mas não vou entregar a minha idade não, que eu acho muito feio. Quando eu cheguei no consultório do meu então analista, meu primeiro analista, isso eu tinha 20 e alguns anos, e eu olhei ali, primeiro eu sentei com a minha bolsinha assim, né, olhando tudo aquilo, e ele me faz o convite ao divã, e de fato eu não aceitei, que é o que acontece, e é uma resistência que às vezes nós temos que entender, e respeitar. O paciente vai para o divã no momento dele, tá? Ou não vai, né? Isso não impede também que a psicanálise continue, né? A condição de análise não se refere somente ao divã. O divã é uma peça importante, mas se o paciente tem uma resistência, o analista também vai ter que trabalhar em cima dessa resistência, né? Por quê? Porque ali você já percebe que ele está tentando se manter no controle. Aí voltando à minha história mais uma vez, estou tentando, né, mas meu pensamento ele é um pouco rápido, tá? Ele vai e volta, vai e volta. Acho que já é um hábito de consultório isso, né? Porque a atenção flutuante requer isso do analista, né? Que a gente vai e volte o tempo inteiro. E quando eu cheguei lá e ele me convidou e eu não aceitei, ele me disse do que eu tinha medo. E eu não sabia a resposta do que eu tinha medo. E eu olhei do divã. Aí claro que se passaram algumas sessões, até que ele insistia no convite. Aí um dia eu aceitei. A sensação primeira, bom, falando primeiro agora como paciente, né, foi, nossa, mas que sensação de que eu tô falando sozinha. Porque ele não emitia muito sinal de vida do outro lado, né. E depois, né, quando ele emitia alguma palavra, alguma coisa, era interessante porque eu percebi que eu não estava sozinha, mas ao mesmo tempo eu não estava no controle. E eu sabia que uma das grandes características minhas de personalidade era a questão do controle. Uma coisa que eu carrego ainda um pouco, né, mas estou trabalhando, a gente sempre tem coisas para trabalhar, mas enfim. E essa questão do controle ali no divã é algo que fica meio que perdido. Eu tenho que acreditar que aquela pessoinha ali que está atrás de mim, aquele ser que está ali, né, aquele cara, ele está me ouvindo, que ele tem interesse pelo que eu digo. Ou seja, já estou imediatamente sendo meio que retalhada em alguma defesa que eu tenho, que é justamente o confiar. O Drummond tem uma frase fantástica a respeito disso, que ele diz assim, isso inclusive está no meu e-mail, e é justamente sobre essa questão da análise, que ele diz assim: a confiança é um ato de fé, e a fé dispensa raciocínio, né? E é justamente nesse dispensar o raciocínio que nós conseguimos de fato entrar em contato com essa instância do id, do inconsciente, né? Por isso que esse personagem analista de costas, né, ou seja, nas nossas costas, né, eu me colocando nessa posição de paciente, ele é interessante porque eu tenho que ter fé naquilo que eu não estou vendo, né, que remete um pouco à história da Eros e Psique, né, que deu origem à ideia ao termo da psicologia, né, psicologia, né. Psique era a deusa
que se envolve com Eros e tinha que dormir com alguém que ela não conhecia o próprio rosto. Não conhecia o rosto dele, né? Então ela vivia com um príncipe que na verdade ela se sentia muito feliz, mas não conhecia muito o rosto. Mas isso a gente vai falar quando nós entrarmos na biografia do Freud. Na próxima aula, já no nosso próximo encontro. E a sensação é exatamente essa. Se eu tô ali, né, como analisanda, eu tenho sim que ser meio que autopsiada, né? Essa é uma palavra forte. E eu tenho que ter fé. Não a fé que está ligada a um sentimento de espiritualidade, né? Mas a fé de que eu estou sendo ouvida. Mas ouvida por mim mesma. E é isso que o analista tem que convencer, né? É nisso que o analista, aliás, mudando a frase, tem que convencer no seu analisando. Que a fé que ele tem que ter é nele, né? Que o analista ali, ele é pontual e ele existe só para iluminar alguns caminhos, ajudar a tirar a poeira de alguns baús, né? Mas nunca para dar a chave, né? As chaves todas se encontram dentro. E quem tem que ir em busca disso é o analisando, através dessa autoescuta que o divã permite, né? O divã é de fato, vamos pensar assim, o símbolo maior, né, de um consultório de psicanalista. No entanto, no meu não tem divã, né? Até pelas questões logísticas do lugar onde eu trabalho. É uma cadeira até que ela é reclinável, aqueles que querem reclinar, reclinam, os que não, enfim, eles ficam à vontade, até porque se a gente trouxer para hoje, a resistência está muito maior em relação ao divã, né? Nós temos uma geração talvez de pessoas extremamente desconfiadas de si mesmas, né? E não do analista, quer dizer, o que será que eu posso falar de costas, não é? O que será que pode sair de mim de fato? Mas é importante sim que se tenha o divã. Futuro, né? E outras questões importantes que o Freud vai colocar para o sétimo. A pouca mudança no ambiente, né? Que o ambiente ele seja sempre muito... que ele não transmita muitas informações, que ele seja um ambiente mais limpo, que não tenha uma conotação médica, isso é muito importante. A intenção da análise não é médica, né? A intenção da análise é trabalhar o subjetivo, o humano, e não o fisiológico. Então, o consultório do Freud é muito famoso, né? Se a gente for procurar por aquele tapete não, era uma espécie de manta que ficava em cima sobre o divã, a cadeirinha dele, né? Uma mesinha, uma estante de livros, isso, né? Isso basta para um consultório de análise. Hoje, né, alguns adotam, eu acho isso meio complicado, né? Porque me parece que é meio Deus, né? Ao colocar o próprio retrato do Freud, não sei se ele ia gostar disso, que parece-me um pouco idólatra isso, né? E ele, como bom ateu, não curtiria a ideia. Mas enfim, criou-se esse modelo, né? De ter o retratinho dele lá. Mas enfim, vai do gosto de cada analista. Mas o interessante é que se mantenha essa configuração, porque ela foi mantida inclusive por outros que vieram depois do Freud, né? Quanto à questão da figura, né, eu falei do corte de cabelo, e vou falar também da questão da roupa, né? O quanto é importante para nós um certo rigor. Não aquele rigor que o Freud tinha de ter 7 ternos iguais para exigir que todos os dias ele usasse um terno da mesma cor, né? Acho que os ternos dele eram acinzentados e ele tinha todos os ternos iguais, até isso ele queria que fosse igual, né? Para se apresentar sempre da mesma forma. Sim, mas acho que ele não levava em conta que a aparência física dele ia mudando com o tempo, né?
E como na análise em geral a alta quem se dá é o paciente, né, ele fica por quanto tempo ele quiser. Apesar que eu conheço alguns analistas que dão alta. Né, isso também eu não sei o que acontece, mas segundo o setting analítico, a ideia é que a alta parta por parte do paciente. Ele mesmo tem que perceber se ele quer ou não continuar. Ele também não gostava de que mudassem a pintura das paredes, e ele exigia no começo que fossem feitas 6 sessões, né, de segunda a sábado. Hoje a gente já sabe que isso não pode acontecer, até porque é inviável, a gente vive num país um tanto quanto complicado financeiramente, né? Talvez naquela época para ele fosse diferente. E os honorários também eles eram tabelados, né? Todos os que faziam parte da associação, eles tinham que cobrar os mesmos honorários, que também não acontece mais hoje em dia. E esses honorários, eles tinham que ser cobrados a cada 6 sessões, no caso. Hoje fica muito a rigor de cada analista, né? No meu caso, algumas vezes a cobrança a cada 4 sessões, ou então a cobrança por sessão, que é o que eu indico mais, né? Eu acho que hoje é o mais indicado, até porque a gente não sabe muito bem como as coisas acontecem na vida do outro, né? E existe sempre uma questão complicada do analista ou do psicólogo, enfim, em relação à cobrança do trabalho dele, né? Justamente por esse caráter meio de ajuda, né? Nós não somos pronto-socorro e nem somos autoajuda, nós somos profissionais e temos que receber por isso é muito importante, né? E na psicanálise esses valores são variáveis, mas, por exemplo, eu como sou psicóloga, eu tenho que seguir uma tabela que o CRP ele fornece todo ano, né, onde tem o mínimo e o máximo. Então isso sempre tem que ser observado. Para quem é psicólogo e está fazendo aí, né, o curso para se tornar psicanalista, tem que perceber que ele tem que responder ao CRP, né, que responde ao Conselho Federal. Então essa questão de honorários está muito bem estabelecido lá. A outra questão do setting é o contrato, né? O contrato em psicanálise ele não pode ser escrito. Eu vejo aí algumas pessoas de outras, cheguei a ver um contrato de uma outra abordagem, acho que era logosofia, enfim, aquela do Viktor Frankl, né, onde eles pedem a assinatura de um contrato. Nós em psicanálise, em hipótese nenhuma, né? O que nós precisamos é do contrato verbal. Tudo é estabelecido verbalmente, porque nós trabalhamos à base da confiança, né? Lembra da frasezinha do Drummond, né? A confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. Então, e a confiança tem que ser de ambos os lados. Então, para obtermos confiança do analisando, também temos que passar para ele a ideia de que confiamos, né? E no contrato, que é verbal, tem que ser estabelecido o número de sessões, o honorário do analista. É interessante dizer a abordagem sempre, né, apesar que a hora que a pessoa entrar e ver que é um psicanalista, ele, né, vê o divã, já vai imaginar que é um psicanalista, mas muitas vezes isso não acontece, né? Então é importante sim que você esclareça ao seu paciente a ideia do que ele vai fazer ali, né, de como aquilo vai ser conduzido. Até porque ele pode sair por aí falando, alguém pergunta, mas você vai fazer, né? Você vai no psicólogo, você faz terapia? Faço, mas qual que é a abordagem? Sabe que eu não sei. Mas você não perguntou? Não, mas o seu psicólogo não falou? Não. Complicado, né? Então, nós temos que ter a responsabilidade, sim, de chegar e falar, né? Já que é psicanálise, falar já...
como é essa abordagem, como é o nosso trabalho, explicar que é um trabalho mais a longo prazo. Tá calor mesmo, cai um pouquinho de água aqui. Ali você de batom, né? Canequinha. Que é um processo a longo prazo, quais são os objetivos, né? Até porque o paciente tem que perceber se aquilo serve ou não para ele, né? Se é o que ele busca, se é o que cabe naquele momento, dentro daquela expectativa de um arranjo melhor, né? Ou seja, psicanálise é conversa, antes, na primeira sessão, né? É conversa, é avaliação, é mostrar o seu trabalho. E numa primeira sessão, inclusive, né, nós trabalhamos com entrevista livre, não sei se vocês sabem, né, que é a ideia do paciente falar sobre a angústia dele, você vai incluindo ali algumas questões que você acha pertinente, né, relacionado à vida, enfim, mas nada é escrito. Vamos pensar nisso, nós não escrevemos. Nós não temos, anota, nome. É claro que quando chega, né, é interessante você pegar, recebe a pessoa seu nome pela primeira vez, telefone de contato, pá, fecha do ladinho e, né, você não vai ficar anotando, você tem 5 irmãos, né, tá, ansiedade, né. Outro ponto muito importante do setting analítico, né, é como é feito esse contato do analista com o paciente, né, como essa escuta é feita. Será que tudo que o analisando fala é importante? Né? É claro que a gente vai ter ouvidos a tudo, mas a gente não pode induzir nenhuma fala, né? No entanto, a gente tem que ter um ouvido ali muito bem treinado, o que a gente chama do ouvir ou da escuta flutuante, que é aquela ideia de captar às vezes os atos falhos, né? Aquelas falas que escapam, um discurso que é incoerente com uma frase que ela falou, que a pessoa falou no começo da sessão, né? Então, são 45 minutos, né, que é a hora clínica, que o Freud determina, até porque mais do que 45 fica muito pesado, dependendo do conteúdo de cada sessão. Isso eu estou falando do termo freudiano psicanalítico. Por exemplo, se a gente já vai para um Bion, né, ele já não tem esses 45 minutos. O Bion, ele trabalha com conclusão de pensamentos. O Lacan, por exemplo, já tem uma outra questão, que é o tempo lógico. Então, para ele pode ser que o paciente, em 5 minutos de sessão, fale o que é necessário, o lacaniano diz, pronto, tchau, e não tem muita explicação, né? Já a psicanálise, que trabalha dentro de um ritmo freudiano, a sessão tem 45 minutos, né? É importante você manter o controle dessa sessão através de algum relógio ou algum dispositivo que você possa ver ali. Eu acho o relógio um pouco desgastante, né? Um relógio que fique visível, porque às vezes você vai perceber o seu paciente olhando e a sensação que você tem é de que ele não está ali, e isso pode causar alguma contra-transferência, né? Então, não sei se é interessante deixar o relógio à vista, mas é importante sempre avisar o paciente, faltam 5 minutos, né? Para que ele encerre o pensamento dele, né? Ou isso dentro da psicanálise freudiana. Agora, se realmente se opta por uma psicanálise mais integrativa, onde você, não integrativa num sentido aí que eu tenho visto na internet, mas naquela ideia de juntar os vários pensamentos, né, talvez deixá-lo com algo para pensar, né, e que ao mesmo tempo tente amenizar alguma angústia que ele trouxe para a sessão, seja bastante interessante, né? Aí a gente já pode até incluir alguma coisa lacaniana, né, que é esse discurso mesmo do analista, né, como alguém que funciona para mexer com o outro e para exercer depois dentro do sujeito, né, uma função que é introjetada, né, onde o próprio sujeito no decorrer do tempo se torna analista de si mesmo, né? É uma função que o Lacan vai depois estabelecer para o analista,
né? Aquela função de introjeção, né? De ser meio que engolido e começar a fazer parte da rotina do analisando. Tanto que as sessões lacanianas, elas funcionam de forma completamente diferente das sessões que nós temos tidas como mais frequentes hoje, né? O lacaniano, ele é mais rigoroso nessa ideia de sessão, ou seja, não tem uma sessão marcada, ele liga, ó, eu quero que você venha hoje, e aí vai trabalhando alguns assuntos dentro do que vai ser chamado de tempo lógico de Lacan. A gente vai ver isso quando for falar exatamente de Lacan, né? Mais uma coisa importante, que algumas pessoas dizem assim: todos os pacientes entram em análise? Não. Nem todos os pacientes entram em análise, né? Mas o importante é que o paciente consiga perceber isso a partir da visão do analista, para que ele entre sim em análise. Então eu vou dizer, se o seu paciente não entra em análise, aí o analista tem que rever o trabalho dele, né? O que é entrar em análise? É quando ele começa a fazer as associações e ele começa a entrar naquele jogo do inconsciente, onde ele retira as defesas e começa a falar abertamente. Mas é bom sempre lembrar, cada paciente tem o seu tempo. E nós trabalhamos dentro desse tempo do paciente, né? Dentro do que ele nos propõe. Ele é o grande agente transformador ali dentro, né? Ele é que vai, de fato, e por verdade ou não, né? Nunca se sabe, concluir lá as suas catarses, e a partir dessas catarses fazer as elaborações e assim, por consequência, as associações livres, né? Então, o trabalho do analista aí se resume a 5% do total, né? E que seja sempre um trabalho baseado na humildade, né? Naquela ideia de que a figura central da análise é o paciente. Aí eu cortei um pensamento que é sobre como hoje, né, nós temos que nos vestir de uma forma sóbria. Eu acho que isso sempre é importante. Quanto menos árvore de Natal você parecer para o seu analisando, melhor. Né? E ter sempre um estilo muito próprio, muito seu. Né? As mulheres, eu sempre penso que devem usar pouca maquiagem, porque se vem uma outra mulher já existe uma história de competição. Manter sempre uma ideia de cabelo ali meio que mais suave, não aparecer muito, uma maquiagem mais leve se for usar maquiagem. Eu, por exemplo, às vezes fico 12 horas no consultório e eu não vou mesmo de maquiagem. Quem tiver que ver as minhas imperfeições vai ver, né? Sempre estou usando um jeans, uma blusinha básica, porque eu acho que ali realmente nós somos o grande elemento neutro, até porque isso vai interferir depois na neurose de transferência, né, que pode haver uma identificação meio que sedutora, que já vai acontecer de fato, né? Existe sim um apaixonamento do paciente pelo analista em um determinado momento da transferência, né? Às vezes mais para frente, às vezes antes, quer dizer, depende muito da demanda do analisando. Então, por isso que a figura do analista, né, ela tem que ser o mais neutra possível, nesse sentido. Né? Nada muito colorido, enfim. Mas cada um trabalha dentro da sua ética, né? É bom lembrar aquela aula de ética e pensar que você vai com o que você é, né? E por isso é tão importante a gente ter dentro de nós já uma convicção do que eu sou e de como eu me apresento. Porque é assim que meu paciente vai me ver. E é essa imagem que ele vai levar, né? O meu tom de voz, né? A minha expressão, né? Os meus trejeitos, ou seja, quanto mais eu for sóbria, quanto mais eu me mantenho de uma forma ali imparcial. Eu sei que a imparcialidade realmente é uma falácia, no entanto é muito necessário que a gente tente encontrar o máximo possível dela dentro de nós, né? Isso vai gerar sempre uma análise mais saudável, né? Isso não quer dizer antipatia, tá? Eu acho que a gente pode ser simpático, a gente pode sorrir, a gente pode até fazer brincadeiras com o paciente, né? Mas
estabelecer sempre aquela ideia de que você está ali como um profissional, né? Como alguém que está única e exclusivamente para exercer uma função, que é a de ouvir e a de trabalhar em cima disso, da fala, do discurso, né? Já numa perspectiva mais lacaniana. Bom, acho que quanto a setting, né, eu não vejo mais muitas coisas. Aí, né, nesse quarto encontro nós finalizamos essa introdução, né, sobre tudo o que pode acontecer dentro de um consultório. Claro que no decorrer das outras aulas ou encontros, eu prefiro encontros, vou trazer outros exemplos, mas já no nosso próximo vídeo, aí vamos nos preparar para conhecer um pouquinho mais da vida de Sigmund Freud, talvez um dos maiores personagens da história do século XX, ok? Até lá!